contarmos, a família passava por um processo de cura. Ele então conta a história de um homem que, saindo de Jerusalém, vai para uma outra região. E então ele é tomado em assalto, ferido. E então passam aqueles que, como sacerdotes, deveriam, e a lógica daria uma atenção pela função que tem, não considerar o seu profético, mas a religião, a realidade daquilo que os prendeu, aquilo que os feriu e os tornou com uma visão diferente daquilo que era o reino. E para ensinar então um jovem rico, Jesus contou essa história. E ele mostra então que de quem nunca se esperava, então vem o socorro. Que um samaritano, apelidado de bom samaritano. E esse homem então olhe o homem ferido, cuida das suas feridas, põe sobre o seu animal, ele põe numa estalagem e vai para um caminho de 3 dias. Depois ele retornaria e então recompensaria aquele que cuidou do ferido. Num mundo tão diferente, tão em choque, com realidades de não sou de quem, não sou, vale, não vale, estranho, não estranho, participo, não participo, influencio, não influencio, o que eu sou me torna menos se me misturar. Daquilo que choca a essência espiritual, nós somos desafiados nessa realidade profética a ter uma visão da estalagem, de que, quem sabe, eu e você, nessa caminhada profética, precisamos olhar para esse lugar, um lugar de cura, como Jesus, como Deus, em uma visão profética, um dia precisou levar a nação profética, chamada para marcar as nações da terra com um só Deus, mas em uma visão diferente, os tirou de uma realidade divina. E com uma linguagem do novo nascimento hoje, o Senhor Deus os enviou a um lugar como uma estalagem, para que visse o processo de um oleiro ser quebrado para ser feito de novo. Deus fará de novo algo novo e nos usará profeticamente para essa nação. Doutor, analisando o quadro clínico da paciente, eu identifiquei fatores que abrem margens para uma hipótese diagnóstica dentro dos transtornos neurocognitivos contemplados no DSM-5. Tais critérios seriam a perturbação da atenção, foco além das perturbações adicionais da cognição, tais como déficit de memória, desorientação na sua capacidade de percepção. E estudando a história pregressa da paciente, eu identifiquei que há um histórico de déficit de memória dos seus pais, avós e bisavós, o que me leva a concluir que há um erro que refuta a sua hipótese diagnóstica. Verifique isso daí. Não sei, eu chequei todos os dados.
Tem o registro de que no deserto seus antepassados também se esqueceram das leis de Deus, após entrarem na terra prometida. Não me refiro a isso. Os lapsos de memória da nação de Israel são fatos. Eu me refiro ao critério diagnóstico que você não se atentou. Quais são as causas que levaram você a ter essa análise do quadro clínico? Vamos dar uma olhada no seu relatório. Tá, aí está o diagnóstico diferencial. O problema da nação de Israel não é de fundo orgânico. Israel estava doente na alma e no espírito. É um processo psicossomático. E para nós entendermos esse processo, o que é necessário? Eu já sei. Voltar à formação de tudo. Muito bem. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão gerou Isaque gerou a Jacó, e este último foi o pai das 12 tribos do nosso povo. E através de uma ação messiânica de José, fomos morar no Egito. Os anos se passaram. Morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Nós, porém, éramos férteis e proliferamos. Nos tornamos numerosos e nos fortalecemos muito, a ponto de encher aquele país. Subiu ao trono do Egito um novo faraó, que nada sabia sobre José. Veja, povo israelita, estão cada vez mais numerosos, mais fortes do que nós. Nós temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos em caso de guerra. Aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram sobre nós chefes de trabalhos forçados para nos oprimir em tarefas pesadas. E assim nós construímos para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais somos oprimidos, mais numerosos nos tornamos e muito mais nos espalhamos. Por isso os egípcios passaram a nos temer e nos sujeitaram à escravidão cruel. Tornaram nossa vida amarga, impondo-nos tarefa árdua de preparar barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios nos sujeitaram à escravidão cruel. Nosso sistema imunológico possui células de defesa chamadas macrófagos e neutrófilos. Essas células são ativadas no nosso organismo sempre que há a presença de um agente causador de dano. Quando há diminuição dessas células, ou quando elas falham na vigilância do nosso sistema orgânico, o corpo fica suscetível ao adoecimento. Da mesma forma, quando há a ausência de uma voz profética num território, nós ficamos suscetíveis ao agir do inimigo. Quando os atos de Deus são ausentes em uma geografia, o inimigo encontra argumentos para escravizar o povo. Se houvesse naquela geografia uma voz profética profetizando a palavra e trazendo os atos de Deus, certamente Faraó e todos em sua volta saberiam a quem era aquele povo e quem era aquele Deus. Buscando libertar um povo, Deus levantou uma voz onde havia silêncio profético. Deus levantou Moisés com atos divinos para libertar o seu povo, porque são os profetas que geram o que há de vir.
falar mais sobre o desenvolvimento de todos os ambientes em que envolvem o corpo humano. Eu quero que você preste muita atenção. O corpo humano, ao longo da vida, ele é desenvolvido por diversos processos para o seu completo parecer. A estrutura orgânica e corpórea segue o seu ciclo biológico, que já foi definido por Deus. Mas o seu desenvolvimento psíquico, ele vai depender da vivência e do contexto aonde ele está inserido. Pode ser que algumas doenças psíquicas sejam passadas geneticamente. O tempo em que Israel esteve no Egito, a nação era como uma criança. Na palavra o Senhor nos diz em Oséias 2,15, que aí ela me responderá como no seu tempo da infância, como no tempo em que saiu do Egito. A nação, ela estava saindo da infantilidade. A nação de Israel estava passando para um novo nível. Ela estava crescendo. Já não era como uma criança que morava na casa de alguém. Como ela estava crescendo e amadurecendo, já estava pronta para entrar na sua própria casa. Mas moralmente falando, Israel precisava de orientação, princípios para a construção dos valores. E é por isso que Deus entrega a Moisés as leis. Não terás outros deuses além de mim. Dirás falso testemunho. Não farás imagens de escultura, não adorarás. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que prosperes os dias na terra. Não roubares, não adulterarás. Não direis falso testemunho. Não cobiçarás. Teste surpresa. Promova um diálogo multidisciplinar entre a neurociência e a psicologia sobre a percepção da lei. O cérebro é dividido em uma série de áreas chamadas de lobos. O lobo frontal é responsável pelo pensamento consciente, ou seja, ele é responsável pelo processamento de informações, principalmente aquelas que têm um caráter executivo. E juntamente com o cérebro primitivo, identifica os perigos e toma decisões assertivas diante do perigo, buscando preservar a vida do indivíduo. O reconhecimento pela lei nos proporciona dar respeito aos limites e, por consequência, a sobrevivência do organismo. A psicanálise, por sua vez, chama o superego de todo elemento estrutural do aparelho psíquico, que é responsável pelas nossas pulsões, noções e padrões. A estrutura do superego, por sua vez, possibilita o indivíduo dar limites à mente, suas pulsões, impulsos e desejos, que por vezes podem ser destrutivos. Muito bem. E espiritualmente, qual a relevância disso? Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4:12. A tua palavra é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os nossos pensamentos e intenções. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e instrução na justiça. A palavra de Deus é anti-inflamatório, é antibiótico, é remédio, é alimento, é vida. Provérbios 3:8. E será isso, saúde para o teu corpo e medicina para os teus ossos. Ouve, ó Israel,
Os mandamentos colocam limites de segurança que livram o organismo da morte. Por isso é necessário não se conformar com este mundo, mas devemos renovar a mente constantemente para termos a mente de Cristo. Quando os princípios são observados, quando os princípios não são observados, melhor dizendo, as consequências são inevitáveis. Nós entramos na terra prometida, mas nos esquecemos da lei do Senhor. Adoramos a falsos deuses, pedimos por um rei. E então veio Saul, Davi, Salomão, Roboão. E esse fez pior do que seu pai. Nós nos revoltamos. Nosso reino foi dividido. 10 tribos ao norte eram Israel, 2 ao sul, o reino de Judá. Uma linhagem de reis que também não observava a lei do Senhor se levantou no nosso reino do norte. E entre eles estava Acabe. Jezabel, minha rainha, por que demoraste tanto? Estava prestando culto ao meu pai Baal, junto com os profetas, rogando por chuva. Baal te ouça. Não sei por mais quanto tempo poderemos suportar, sem uma gota sequer cair do céu. E tudo culpa daquele homem. Tudo que eu mais queria era colocar minhas mãos em seu pescoço e fazê-lo pagar. É pedir demais, Acabe. Eu já enviei homens procurá-lo em todos os lugares nos últimos anos, mas nem sinal dele. Eu acredito, Acabe, que no tempo certo, Baal colocará ele ajoelhado em nossa frente. A nação estava dividida, polarizada, reis, sacerdotes e o povo afundados no pecado. Havia uma crise econômica instaurada devido à falta de chuva, e a lei do Senhor havia sido esquecida por todo o país. Um rei corrupto e uma primeira dama adoradora de Baal. Esse era o cenário. Mas havia uma voz profética naquela geografia: Elias. Quando Obadias me disse que havia te achado, eu demorei a acreditar. És tu mesmo, perturbador de Israel? Não sou eu, perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Afinal, o que tu queres? Desejas amaldiçoar teu povo novamente? Não foi o bastante para ti cessar a chuva e provocar a fome em nossa terra? Manda reunir-se a mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. O profeta se coloca à frente da nação para que através dos atos de Deus, através do humano, o povo lembrasse e temesse a Deus e a sua palavra. Pois como no tempo do Egito é a forma de Deus libertar um povo, atos divinos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. E se Baal, sigam-no. O desafio está lançado. Invocai ao vosso Deus, e eu invocarei ao meu. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro.
por maiores que sejam os adoecimentos em uma nação, quando um profeta se levanta com voz profética e também com evidências, a libertação, a cura, a restauração, esses sinais seguirão. Mas omitir-se profeticamente ou negociar a mensagem é assinar óbitos. Cada palavra lançada em determinado tempo rege uma estação, assim como foi com Moisés, assim foi com Elias. E este profeta juntou 12 pedras sobre um altar, mesmo sendo ele profeta de uma nação, de uma nação do norte que só tinha 10 tribos. Ele juntou 12 pedras, porque não há manifestação do poder de Deus em altar dividido. Há manifestação do poder de Deus na unidade.
que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra, Senhor, eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste soltar o seu coração. Manifesta, Senhor, manifesta. Casa de oração. Senhor, faz-me uma casa de oração. Senhor, faz-me uma casa de oração, de oração. Senhor, faz-me uma casa de oração. O fogo no altar não se apagará. O fogo no altar não se apagará. O fogo no altar não se apagará. Faz-me uma casa de oração. O fogo no altar não se apagará. O fogo no altar não se apagará. O fogo no altar não se apagará. Faz-me uma casa de oração. O fogo no altar não se apagará. O fogo no altar não se apagará. O fogo no altar não se apagará. Faz-me uma casa de oração. O fogo no altar não se apagará. O fogo no altar não se apagará.
Espírito, profetize sobre o seu estado, profetize sobre o Brasil. Fogo, profetas do fogo. Aqui tem profetas de fogo. Aqui tem profetas de fogo. Aqui tem apóstolos de fogo, mestres de fogo, pastores de fogo, igreja de fogo. Shebarabaraya, fogo, não se apagará, não se apagará, não se apagará. Oh Espírito, lebarabaraya, lebarabaraya, lebaraia, shoderebaraya. Eu queria chamar os apóstolos, apóstolo René e Marinda, os apóstolos, para declarar e profetizar na língua dos anjos sobre o Brasil. Ora, balaieira, fogo, fogo, fogo. Se nós não tivermos o fogo do Espírito, Shebarabalabalaia, lebarabalaya, shodebarabalaia, lebarabalaya. Não pare, não pare, não pare. Nós estamos num momento profético. Não pare, não pare, não pare, não pare. Shebarabalabalaia, shodebarabalaia. Fogo do Senhor, fogo do Tocha acesa, meu Deus, aqui por dentro. Que seja uma oração, meu Deus, onde o fogo queime dentro dos teus ministros. Oração, meu Pai, onde o Senhor acorde o espírito dos teus profetas. Que sejamos, meu Deus, como Elias, porque o profético vence a Jezabel. Jezabel será vencida pelo profético. A rebelião será vencida pelo profético. A mentira só será vencida pelo profético. O engano só será vencido pelo profético. A idolatria, a feitiçaria, todo livro, meu Deus, de hegemonia do inferno, só o profético pode vencer. Enche os teus ministros, queima os teus ministros, levanta os teus profetas. Meu Deus, hoje o Senhor está colocando o espírito profético da nação. O Senhor está colocando a nação todo mover. O Senhor está fazendo de cada um de nós força humana. Queremos, meu Deus, tudo pensamos, sermos a tua voz, sermos, meu Deus, a tua verdade, sermos, meu Deus, a expressão da tua glória. Meu Pai, é uma geração nova, é uma geração onde o Senhor estará curando ao nosso coração. Toda mentira de Satanás para terra, em nome de Jesus. O fogo do Senhor se levantará, o Senhor derramou fogo do céu e trouxe depois Yeshua é acendeu em nós o profético para vencer todo o profano, tudo que é profano na nação brasileira, tudo que é profano na política, tudo que é profano na sociedade, tudo que é profano na família. Nós tomamos agora a palavra de poder, a palavra de autoridade, a unção que quebra o jugo, para que entre o novo tempo. É uma atmosfera de glória, de unção. Faça dos teus ministros labaredas de fogo. Que a glória do Senhor seja restaurada em cada território, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: aleluia! Hebreus, capítulo 1. Deus disse que vai fazer dos seus ministros labaredas de fogo. Hoje, encerra com a mensagem onde nós passamos, somos como tochas humanas que fomos incendiados pelo Senhor. Esse fogo tem que pegar a igreja, esse fogo tem que pegar os ministros.
quero declarar em nome de Jesus que o que você vai ministrar-nos para encontros, pós-encontros, escola de líderes, nos púlpitos, nos lugares que Deus confiou a sua voz, as pessoas vão ver você incendiado em um sobrenatural. Uma nova geração está chegando, onde não negocia a palavra e a unção. E eu pergunto nesta noite, onde estão os ministros da lareira de fogo que vão estar fumando nos ambientes e vão mudar a realidade dessa nação? Essa nação está em putrefação. Nós vamos limpar, nós vamos purgar e nós vamos estabelecer um novo. Eu creio nisso e assim se dará em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós somos tochas acesas. Diga a pessoa ao seu lado, meu irmão, você é uma tocha acesa. Você é a labareda de fogo da parte do Senhor. A labareda de fogo, a tocha acesa. Aleluia! Quem está cheio do fogo do Senhor aí, dá um brado de júbilo!